Olá pessoal, meu nome é Monique, eu sou especialista de carros aqui na Trend e hoje o meu recado é sobre locação internacional. Vou dar um breve overview para vocês, para ajudar com informação para ter uma venda segura e para você ter cada vez mais informações para fechar a venda e não perdê-la. Vamos lá? Falando um pouquinho de locação internacional, o que é importante vocês saberem? CNH, ela tem que ser válida e expedida há mais de 2 anos. A gente recomenda fortemente a CNH internacional, principalmente para a Europa. A gente sabe que se falando dos Estados Unidos, Orlando e Miami, é muito usual os brasileiros irem para lá e a carteira nacional, a habilitação internacional acaba sendo aceita pelas locadoras. Mas se falando de Europa, se falando até em Estados Unidos, em outros lugares que não seja Miami e Orlando, a gente recomenda fortemente que tire essa documentação para uma viagem mais tranquila, se envolver no acidente ou se for parado numa blitz, a PID vai dar uma tranquilidade e uma viagem mais segura para o seu cliente. O que é importante saber também, a idade mínima para locação internacional é 25 anos. Nos Estados Unidos, a gente tem locadoras que trabalham com a locação jovem. É importante ressaltar que hoje a Visa Budget não cobra nenhuma taxa adicional para disponibilizar os carros para maior de 21 anos. Então, se o seu cliente tem menos de 25, pode ser uma opção para locação de carro. O que é muito bacana, o diferencial da Trend, o seu cliente viaja com tudo certinho, voucher para apresentar na locadora, então esse é um diferencial bacana e que vai deixar a viagem dele mais simples. Apresentou o voucher no balcão, a única coisa que, dependendo dos países, a gente tem algumas taxas e as taxas só podem ser pagas localmente. O que é importante saber para uma venda segura? Estados Unidos, todas as locadoras, sem exceção, têm o contrato em português no balcão, mas ele precisa ser solicitado. Se o cliente simplesmente for direto ao balcão, o contrato vai sair impresso em inglês e às vezes a gente tem problema com extras contratados. Então oriente o seu cliente, chegar no balcão da locadora e solicitar o contrato em português. A gente tem locadoras que trabalham com o Totem, por exemplo, como a Alamo, a Avis e a Budget utilizam o iPad para abertura do contrato e a própria assinatura, mas inclusive esse contrato digital tem a versão em português. É uma forma do seu cliente se sentir mais seguro na contratação de qualquer serviço que ele queira incluir no momento da retirada do carro. Outro ponto muito importante que deve ser reforçado com o cliente de vocês é que para locação internacional, mesmo ela sendo pré-pago, todas as locações ele terá que demonstrar um cartão de crédito para fazer a pré-autorização. O cartão de crédito tem que estar no nome dele e tem que ter limite disponível para bloqueio calção. Depende do período e do grupo contratado, mas a nossa equipe de atendimento pode passar maiores informações para vocês. O horário nas locações internacionais é tão importante quanto a data. Então, quando for fazer a cotação do seu cliente, coloque já o horário certinho de retirada e de devolução, porque depois pode dar alteração de valores entre a cotação e depois que o cliente passa os horários certinhos para vocês. Na locação internacional não é igual à nacional, que é por períodos, então o horário faz diferença. É muito importante você já cotar com os horários que os seus clientes passar. O que é importante saber também, principalmente na Europa, nem sempre o cliente vai ter a facilidade de cruzar para outros países. Se o seu cliente vai cruzar para vários países, consulte as condições no nosso atendimento. Para que ele viaje mais seguro, a gente tem algumas restrições, algumas vezes em partes de regiões do leste europeu, mas essas informações você vai conseguir consultar com o nosso atendimento, combinado? Só essa telinha do Trend que você já conhece, então a opção de carros você pode encontrar aqui no menu de cima ou aqui na barra lateral. Fazer uma pesquisa para vocês checarem como retorna essa informação e onde estão todas as informações que seu cliente precisa. Vamos lá, então aqui você pode colocar país, cidade ou mesmo o código do aeroporto que ele já acha. Eu vou fazer aqui rapidamente para Miami. Ele já puxa aqui. Período, vou fazer uma tarifa semanal aqui. Vamos pegar agosto. Agora a gente está em mês de alta aí para Miami. É muito importante a questão do horário no internacional, conforme eu expliquei para vocês no vídeo. A pesquisa vai retornar para vocês. Se você não seleciona nenhum grupo, ele vai vir em ordem de valor. Então, o que você consegue fazer aqui? Utilizar os filtros para procurar exatamente o que o seu cliente te pediu. Então, Miami, vamos falar de minivan em Miami, van ou SUV. Seleciona o grupo, ele vai te trazer aqui as opções. Ele aparece aqui a locadora, o carro em questão, tá? E qual que é o segmento do carro, a loja de retirada, o que o carro tem, capacidade de bagagem, o aeroporto certinho. E aqui são os planos, tá? Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos a gente só trabalha com a tarifa all inclusive. Qual que vai ser o diferencial? Tem tarifa, por exemplo, com GPS, tanque já incluso, para o cliente não precisar abastecer para o retorno.
Tem tarifa com GPS e motorista adicional, tem tarifa só com motorista adicional e tem tarifa com tanque. Então vamos selecionar essa daqui. Se você colocar aqui do lado, no ponto de interrogação, ele vai falar exatamente para você o que está incluso para que você possa explicar para o seu cliente. Vamos selecionar essa opção do LQ aqui, inclusive com motorista adicional, eu vou querer alugar esse daqui. Alugou, ele vai te trazer para essa tela, vai reconfirmar aqui em cima os dados, o período, quem é a locadora, o local, o endereço, o horário de funcionamento da locadora, o grupo. E aqui você vai já colocar os dados do seu cliente. Aqui tem o plano e aqui tem essa reguinha. É bem bacana, por exemplo, nessa locação, todo o valor do pagamento ele vai ser no voucher, o cliente não vai pagar nenhum valor de taxa local. Às vezes tem uma taxa de serviço ou imposto aqui nesses quadros e aí reflete um valor que ele vai pagar lá localmente. O restante, tudo que está aqui na locação, ele vai pré-pagar aqui no Brasil. Então está escrito aqui o que está incluso nesse plano tarifário. E embaixo tem as informações importantes, o que ele precisa, a questão da idade, como que funciona, o que ele tem que apresentar no balcão. Vai dar emitir e aí você já está confirmando aí a sua reserva de locação de carro internacional. Queria mostrar para vocês o Natrem de lazer. Agora você consegue, ficou muito mais fácil, prático de você navegar. Você consegue mudar aqui na setinha e entrar no Natrem de lazer. Então essa é a carinha do portal Natrem de lazer. Vocês podem verificar que ele é muito parecido com o Natrem que tem corporativo. Qual que é a diferença dele aqui? Ele vai voltar as informações exatamente como eu expliquei para vocês no Natrend. O que é legal? Aqui ficam as últimas pesquisas que você fez. De repente, se você é uma agência que foca muito em Orlando, em Miami, vai ter suas pesquisas aqui como referência. E aí você consegue selecionar um carro, ou por aqui, pelo acesso rápido, ou aqui na barrinha de rolagem. Já tinha uma pesquisa aqui, vou refazer. Então vamos fazer aqui, por exemplo, vamos fazer agora Los Angeles, para mudar um pouquinho. E vamos fazer aqui outra loja de retirada, outra loja de devolução. Então vamos devolver em outro lugar para vocês verem como aparece e qual que é a diferença, tá? Vamos fazer aqui um período de semanal também. Esse é um roteiro que o pessoal pega muito e vamos ver que ele vai devolver em Las Vegas, por exemplo, tá? E vamos buscar o carro. Bom, ele vai retornar aqui para vocês as pesquisas, tudo que tem disponível. O que é importante aqui? Você consegue escolher o grupo. Vamos supor que eu quero uma SUV para esse destino. Ele vai buscar os carros dessa categoria. Ele vai ordenar por preço dentro das locadoras. Também só refletindo as tarifas ao incluso. Então ele mostra aqui o que é cada uma, o que está incluso, qual que é o valor total da locação. Vamos escolher essa aqui primeiro para vocês. Então tá vendo que ele já fica aqui, ele vai direto pro carrinho de compras quando eu adiciono ele, tá? Ah, não, mas eu quero só, vamos pôr um orçamento. Vamos supor que você vai mandar um orçamento, coloca aqui o nome do orçamento, então coloca, por exemplo, Los Angeles, Isabela, que é o nome do seu cliente. Você põe aqui, né? Põe o nome do Pax aqui, a Isabela. Exibição do valor total, quero o valor por produto se tivesse mais de um produto pacotado, tá? Nesses casos. Gera o orçamento. Ele vai gerar aqui pra vocês, olha que bacana. Ele vai exatamente o descritivo de tudo, de como pode ser pago, o que já está incluso nessa locação, aqui o IRF já está incluso nesse valor, é uma inclusive com condutor adicional, vai a categoria do carro, vai aqui, por exemplo, vai ser retirada no aeroporto de Los Angeles e devolução em Las Vegas, tudo certinho. E aí você consegue dar o enviar para enviar a cotação para o seu cliente. Coloca o e-mail que você quer mandar e a mensagem. Isa, segue como falamos, a cotação, enfim. Isso é muito utilizado no lazer, faz muito sentido, mas a gente também tem essa ferramenta no Natrend. Eu quis só mostrar algo diferente aqui para vocês, porque hoje eles estão exatamente da mesma forma. Eu queria fazer vou descartar aqui, uma locação que gerasse taxa de retorno. Vamos fazer aqui, que eu quero que vocês vejam como que aparece no sistema e a gente já encerra essa parte. Tô tentando lembrar, os Estados Unidos tem bastante isenção de uma que não seja coberta. Vamos lá, vai retornar para vocês. A mesma coisa, você pode escolher o grupo, o que você precisa. Vou pegar novamente aqui uma SUV. Tá vendo aqui na linha que você já vai ver a diferença, ó, tem uma linhazinha a mais, que é o retorno.
essa é a taxa, por exemplo, para ele pegar em Los Angeles e devolver em Miami. Então aqui já aparece para você passar para o seu cliente. Se ele te perguntar, eu quero retirar em tal lugar e devolver em outro lugar. Se você cotar no Natrend, ele já vai te mostrar o valor dessa taxa. E a mesma coisa, você adiciona, ele vai para o carrinho, tá? Ele tá online, ou seja, se eu fechar agora, ele já fecha, já tá tudo certinho para fechar. Mas eu quero mudar o orçamento para minha cliente, para vocês verem como que aparece essa taxa para o cliente final. Você pode escolher inclusive a moeda, se de repente está cotando para ela vários serviços que só tem em dólar, enfim, tudo certinho. Ele vai aparecer aqui, tá vendo? Nessa taxa, ó. Importante, os valores aproximados a serem pagos localmente, não inclusos no valor da locação. Taxa de retorno. Então aqui ele já tá falando que eu vou ter o voucher que o cliente vai levar, já vai pagar tudo bonitinho aqui, no valor de R$ 1.912,44 da locação, mas o valor da taxa de retorno ele vai pagar localmente. Quando você for dar o enviar, você coloca a mensagem e ele vai exatamente da mesma forma para o cliente. Então ele vai ver que tem essa ressalva de que o valor da taxa de retorno é pago lá. Bom, da parte de sistema era isso que eu queria mostrar para vocês, tanto no Natrend Lazer quanto no Natrend, nas duas opções, como fazer uma reserva de carro. Vou falar um pouquinho agora de Europa e Estados Unidos, alguns pontos importantes que eu acho bacana passar para vocês. Falando de condições de locação, a gente vai reforçar um pouquinho de Europa e Estados Unidos, que tem algumas diferenças, é importante você saber. Na Europa, como que funciona se de repente o seu cliente já retirou o carro e ele quer mudar alguma loja de devolução ou alguma condição depois que ele já tirou o carro? Depois que ele retirou o carro, a gente tem aqui o canal suporte carros@trendoperadora.com.br. Porém, quando é uma locação internacional, e a gente tem questão de fuso, é muito difícil a gente conseguir fazer alterações depois da retirada do carro. Nesse caso, a gente sempre recomenda ao cliente, se ele tiver que fazer realmente alteração, for algo imprescindível para ele seguir viagem, que ele entre em contato diretamente com a loja, porque nesse caso vai ser um pouco mais rápido. Mas a gente também tem um canal aqui para entrar em contato com a loja, é mais para alinhar a expectativa do seu cliente, que o ideal é ele já sair daqui com o roteiro certinho do que ele vai fazer, principalmente se tratando da Europa, tá? Também falando de Europa, é importante checar a questão dos países. Qual país ele pode cruzar, se a condição que ele contratou tem alguma restrição. É importante, o pessoal de atendimento vai conseguir passar todas as informações para vocês. Sobre as tarifas da Europa, o que são inclusas e como funcionam as tarifas da Trend. A Trend trabalha com as tarifas mais completas do mercado. Então, o seu cliente, qualquer tarifa que você opte no Natrend ou no atendimento, ela já tem proteção para o veículo, proteção para terceiros, incluso na tarifa. O que muda às vezes? A gente tem tarifa com franquia ou sem franquia. Qual que é a diferença? Com franquia, por exemplo, se ele teve um problema com o carro, se acidentou ou avariou o carro, no momento da devolução, ele pode ser cobrado um valor referente àquele dano. Tá, ele tem um serviço de contratação, de seguro, porém é como se fosse o que a gente chama aqui de uma franquia de um seguro. Lá a gente fala em coparticipação, não em seguro, mas é semelhante a uma franquia de seguro veicular. Então ele pode pagar até aquele determinado montante. Na opção sem franquia, se o cliente se envolver num acidente ou bater o carro, ele não paga mais nada por isso. São tarifas que têm um custo um pouco mais elevado do que a tarifa com franquia, porém está 100% completo no caso de dano do veículo. Algumas locadoras cobram apenas uma taxa de acionamento nesses casos, que variam entre 50 e 80 euros. Tá bom? Isso é muito importante você passar para o seu cliente para que ele escolha a opção que melhor lhe atender. Ah, Monique, meu cliente pediu uma cadeirinha, ele quer uma corrente de neve porque ele vai para um país que vai estar nevando. Como que eu procedo nesse caso? Para os acessórios, principalmente no internacional, a melhor forma que a gente consegue trabalhar é direto no atendimento. Então vocês podem ligar para a equipe de atendimento, eles vão ter todos os opcionais que aquela loja, aquela locadora possui e vão passar para vocês qual a melhor opção atende. Na Europa, de todas as locações tem impostos ou taxas que são o IVA ou o VAT. Essas taxas a gente não consegue efetuar o pré-pagamento no Brasil. Então o cliente vai levar o voucher da Trend e lá ele vai ser cobrado apenas por essa taxa. É importante esclarecer isso para o cliente, para ele não achar que está sendo cobrado alguma taxa diferente, mas de praxe na Europa sempre vai ocorrer
a cobrança dessa taxa, ok? Agora falando um pouquinho de Estados Unidos, gente, o que é super importante saber sobre os Estados Unidos, eu já adiantei um pouquinho para vocês na introdução, contrato em português, todas as locadoras, passem isso para o cliente de vocês, para uma locação mais segura e para que ele esteja ciente do que ele está contratando no balcão. Nos Estados Unidos é muito comum o SunPass, tem Flat Pass, tem várias locadoras que utilizam vários nomes para ao que a gente chama do nosso Sem Parar, Connect Car, é a mesma coisa, tá? Nada mais é do que um dispositivo para o cliente poder passar nos pedágios e não ter que parar e efetuar o pagamento. A melhor opção é sempre o cliente combinar antes com a locadora se ele vai utilizar ou não. Então, no momento que da contratação, ele está lá abrindo o contrato em português, está seguro com a informação, já fala, olha, eu vou usar o SunPass. Como é que funciona? Porque se você já avisa a locadora, a grande maioria delas, eu não vou conseguir falar de todas, porque cada uma tem uma regra específica, mas isso também a nossa equipe de atendimento consegue passar para vocês. Principalmente Orlando e Miami, que são os destinos que a gente mais tem vendas aí no lazer hoje em dia. Ele vai tranquilo com a família dele, passa no pedágio e depois vai vir a cobrança para ele direto no cartão de crédito dos pedágios que ele utilizou. Uma opção legal também que eu sempre passo para os clientes e pode ser uma opção e uma qualidade de venda bacana para vocês é, às vezes o cliente ele tem um certo receio porque não fala a língua, pô, vou chegar lá, tudo bem que tem o contrato em português, mas o que mais você pode fazer para me ajudar? A locadora Alamo, especificamente, ela tem um check-in online que pode ser feito antes do cliente chegar lá. O único ponto é que depois de feito o check-in não dá para fazer mais nenhuma alteração, mas é super usual, algumas agências já estão utilizando como diferencial para agilizar a ida do cliente até a locadora. A Alamo especificamente tem o totem, então já com o check-in pronto ele só vai no totem para fazer a assinatura e já vai diretamente pegar o carro. Importante vocês saberem que nos Estados Unidos também a Trend só vai trabalhar com as tarifas completas, então as nossas tarifas são all inclusive, então ela vai ter a proteção total para o carro, a proteção total para o terceiro, algumas têm opção do tanque, algumas do GPS, condutor adicional, depende da modalidade contratada, ela ainda vai ter um serviço plus junto à tarifa, mas todas elas estão com a proteção do veículo, proteção a terceiros, não tem coparticipação nos Estados Unidos, então seu cliente viaja tranquilo, a gente não trabalha com tarifa sem proteção, justamente para garantir uma viagem sem riscos e tranquila para o seu cliente. Só é muito bacana oferecer cada vez mais alocação de carro para o seu cliente. O seu cliente só vai ganhar muito mais com isso, ele vai conhecer novos destinos, ele vai ter mobilidade, ele vai ter conforto e segurança para toda a família dele. Nos Estados Unidos a gente tem roteiros incríveis que a gente pode fazer de carro. O cliente de vocês pode descer em Miami, visitar Orlando, Key West, pegar a sede da NASA, pode fazer toda a costa da Califórnia, ir até Las Vegas. É uma infinidade de possibilidades que ele pode ter contratando a locação de carro. O mesmo vale para a Europa, principalmente para a Europa, por ser um continente menor, ele pode conhecer uma série de países com a locação de carro. Ele pode sair de Portugal, conhecer a Espanha, ele pode passar por França e fazer um roteiro incrível que atenda às expectativas dele e da família. Ficou na dúvida de como bolar esse roteiro? Entre em contato com a gente vai dar a melhor opção para vocês. Tudo que a gente oferece está no nosso portal, mas se alguma coisa muito específica, você quer vender, quer ter um pouco mais de segurança, fica à vontade para ligar na Trend. Gostaria de finalizar agradecendo a atenção de vocês e reforçando que a Trend tem as melhores tarifas do mercado, nossa condição está imbatível. Nós temos comissionamento em cima do valor total da diária do carro, com taxa, com imposto, você sai ganhando em cima de tudo. Então é muito importante você colocar na ponta do lápis, entender os diferenciais da Trend e aí com certeza você vai entender que carros é na Trend. No Brasil ou fora daqui, a melhor opção para você. Muito obrigada, até a próxima!